Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui rapidamente contar dois testemunhos, né, que ocorreram comigo e com a minha filha Thalia. Semana passada, na terça-feira, eu assisti a live do pastor Daniel, a missionária Mônica, e na hora da live eles fazem uma oração sobre cura, né? Aí eles pediram para que a gente colocasse um objeto, uma roupa de alguém que a gente quisesse, a oração estivesse apresentando ali, ou a água. E aí eu pensei em botar, né, alguma peça da minha filha, só que Deus tocou no meu coração para que eu viesse colocar a água, né, e viesse pedir pela cura. Há 3 dias atrás, na terça-feira, eu estava sentindo, não, 4 dias, eu já estava no quarto dia sentindo uma dor na têmpora, como se fosse um choque, uma agulhada, né, na região da têmpora, lado direito. E assim, eu já estava ficando preocupada, porque já estava ficando muito mais intenso, a dor já estava mais intensa, e eu já estava preocupada, porque geralmente eu tenho, né, a enxaqueca crônica, e eu nunca tinha sentido esse tipo de dor, entendeu? Então, assim, como há pouco tempo eu passei, né, por algumas coisas, estresse e tudo mais, eu falei, de repente é de ansiedade e tudo mais, só que tava se intensificando. E eu falei, não vou no hospital, vou esperar mais um pouco, porque eu só vou no hospital se eu realmente estiver muito mal. E aí começou a oração, eu falei, Deus ainda cura. Peguei a água, coloquei lá, apresentei a água, e eu orei falando para Deus, Senhor, se for algo para que eu venha ser tratado, o Senhor esteja me sinalizando para que eu venha tratar, que dê de uma forma mais intensa de que eu vá parar na emergência de um hospital. E ou se for algo que o Senhor queira curar, que não seja algo assim, que, né, para que eu precise do intermédio do homem, do qual o Senhor deu a sabedoria, que eu seja curada 100%. E ali eu apresentei a água, né, nessa garrafinha aqui mesmo, bebi, deixei na geladeira para o meu esposo, para minha filha, quando ela chegasse da escola, ela bebeu a água, ela perguntou, né, o que seria aquilo, eu falei, filha, a água é ungida, né, é água abençoada por Deus, para que a gente venha ficar bem. E aí foi passando os dias, eu esperei, né, para ter certeza de que eu realmente não ia voltar a sentir mais essa dor, porque já estava no quarto dia e estava se intensificando, né, então eu estou aqui para testificar que eu fui curada, né, então eu queria dar essa certeza da cura, né, e Deus, ele continua sendo o mesmo, a gente tem que ter fé, né, e foi ali aquela fé que eu tive que eu seria curada. E deixei a água guardada, acabei esquecendo. E nesse final de semana, minha filha, ela começou a sentir dores no ouvido, o ouvido dela inflamou. Fui parar no hospital Souza Aguiar, fizeram lavagem, passaram antibiótico. E isso começou no sábado, na UPA da Penha. Primeiro eles pediram para que eu fosse lá, porque só lá teria esse suporte para ela. Eles acharam que, como ela cutucou o ouvido com lápis, eles acharam que tinha a ponta do grafite. Aí foi lá, não tinha o grafite, graças a Deus, ela só empurrou a cerinha e inflamou. E acabou lesionando um pouco o ouvido dela. E ela começou febre de 40 graus, a médica lá segurou a gente até que a febre baixasse, e a febre, em vez de baixar, estava aumentando. E depois fomos liberadas, viemos para casa, ela, domingo, segunda, não mandei ela para escola. Toda vez que estava passando o efeito da medicação, ela sentia as dores e a febre voltava. E aí, quando foi ontem à noite, antes dela dormir, ela estava perguntando muito sobre a Páscoa, eu sempre explico para ela o significado da Páscoa, que não é só sobre chocolate, é sobre a ressurreição de Cristo. E dessa vez, como ela já está maior, ela despertou mais curiosidade, né? E aí eu falo sobre a cura que Deus dá pra gente. E no sábado, ela tava na UPA da Penha, ela gritava pedindo socorro. E pedindo assim, eu até fiquei. Todo mundo começou a olhar, né? Ela falando, Deus, socorro, me ajuda, me cura. E ela tinha tanta certeza de que Deus cura, que ela pedia assim, Deus me cura. Aí quando o médico ia chamar ela falou, mãe, o médico vai me chamar, mas Deus vai me curar? Aí eu falei, filha, Deus colocou o médico para que ele viesse intervir, né, na nossa vida, para que a gente venha ser curada. Mas é Deus que está agindo ali através da vida do médico. Beleza, aí, só que no outro dia aí eu levei ela no hospital. E ela continuou, mesmo fazendo o tratamento, ela tava, quando dava intervalo de troca do horário da medicação, ela voltava febre e a dor. E aí, antes dela dormir ontem à noite, ela pegou a água, ela achou a água, o restante da água que estava na geladeira. Ela falou, mãe, essa água eu posso beber? Eu falei, pode. Ela falou, essa água tem algum ingrediente? Assim, tem alguma coisa? Como assim? Algum ingrediente? Aí eu falei assim, tem a unção de Deus da cura. Aí ela, tá bom, pegou, botou no copinho dela. E aí eu falei, olha, eu já tinha preparado ela pra dormir. Eu falei assim, olha, já liguei, preparei o seu quarto. Mamãe vai jogar o lixo ali fora e você já vai, depois você deita. Ela, tá bom. Quando eu cheguei, ela tava com o nariz vermelho, de choro. Aí eu fiquei, né, preocupada. Eu falei, filha, o que tá acontecendo? Tá chorando? Aí ela tava. A Bíblia dela é essa daqui ainda, como ela tá aprendendo ainda a ler, eu sempre eu comprei a ilustrativa. Agora, como ela já tá lendo algumas coisas, aí já tem algumas que já tem uma história resumida. E ela tava nessa página, né, sobre o que ela tinha questionado sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. E ela tava com a Bíblia aberta, sentada na cama, e chorando em lágrimas. Aí eu fiquei preocupada, só que na hora ela não ouviu que eu entrei.
Eu sentei, fiquei na cama quietinha, né, em espírito, e olha, gente, tem que ver a oração dessa criança. Eu me emocionei. É algo lindo, é porque eu não consigo colocar aqui a oração dela, mas ela tava falando, eu sei que basicamente ela pediu para Deus curar ela, né, curar todo mundo que tivesse com enfermidades, e agradecendo pela minha vida, a vida do pai dela, que a gente faz de tudo por ela, cuida muito bem dela, ela sendo grata por isso. E ela falou que amava muito Deus, muito Jesus, e agradecendo por ele sobre a Páscoa, não pelos ovos, né, sobre o chocolate, mas por ele reviver, né, por ele viver. E assim, algo lindo, e ela chorando muito ali. Ela nem percebeu que eu já estava ali do lado dela, eu consegui ainda gravar um pouco, fiquei quietinha ali, gravei a oração dela. A coisa linda, assim, eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo sobre a vida dela. E assim, algo assim, sobrenatural. E assim, de uma criança que você sabe que não tem interesse nenhum, não tem uma oração genuína, digamos assim. Algo maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar, né, esse feito de Deus na minha vida, na vida da minha filha. E ela já exercendo a fé, né, pelo ensinar que a gente tem passado para ela. E assim, eu confesso que eu falei, eu expliquei, mas eu não esperava que ela viesse já ter esse entendimento e ter essa fé, porque Deus, ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa com a fé, acreditar que Deus vai curar. Se for necessário que a gente vá ao médico, a gente tem que fazer a nossa parte, e a outra, Deus, a parte que a gente não consegue, é Deus quem faz. Então assim, a gente tem que ser prudente, sim, de procurar os médicos, mas a gente geralmente procura o médico depois a gente vai lembrar que Deus, ele continua sendo o mesmo, né? E gostaria de compartilhar esse testemunho, esses dois lindos testemunhos, né, que Deus fez. E na live, é certo, eu pegar minha aguinha agora, coloco lá, apresento e creia, tenha fé, né? Porque a nossa fé é que nos traz a cura, a nossa fé que liberta. Não é Deus faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, crendo, acreditando sim que ele faz, ele continua sendo o mesmo, o que cura, o que liberta, o que salva. E é isso, né? Essa é o meu testemunho. Espero que edifique muito a sua vida e dê uma levantada aí na sua fé.